Arrume as malas, viu? Arrume as suas malas, porque você vai viver um sonho de Deus. Deus manda dizer assim para você, ó: o tempo já foi determinado por Deus. E quantas das vezes Deus não falou contigo que você viveria a promessa, que você viveria o projeto e que você chegaria em lugares que te levaria para uma prosperidade sem precedente. E Deus manda dizer assim: Samuel, vai chegar uma pessoa aqui que precisa entender que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus decretou, Ele vai fazer acontecer. Papai está falando contigo hoje, Ele está dizendo assim: se prepare, porque tem um sonho, não somente seu, tem um sonho que também é de Deus para a tua vida, que vai acontecer, porque eu estou falando com uma pessoa sonhadora, eu estou falando com uma pessoa que tem sonho, uma pessoa que tem projeto, uma pessoa que tem planos de Deus. E esses planos envolvem você chegar em lugares que tu nunca imaginou que tu ia chegar. E esses planos envolvem você viver coisas que você nunca imaginou que você viveria. Porque papai manda dizer assim: se prepare, porque você vai viver 3 coisas de Deus. Deus vai fazer você passar por 3 coisas. Existem 3 cenários que Deus me mostra para a sua vida agora, para esses próximos dias. Desde o ano passado, que Deus estava falando contigo, que você viveria a prosperidade, que você viveria o sonho. Se for mentira, você pode ignorar, pode deixar de lado, pode até dizer: ah, pastor, isso é mentira. Se não for verdade, não tem problema não, você pode assistir outra coisa. Agora, se for verdade, confirme aqui nos comentários. Digita aí: pastor, tudo que o senhor está falando é verdade e é comigo. Porque Deus falou comigo, que Ele disse para você. Usou pessoas, sonhos, visões, decretos, profecia, até em vídeos Deus falou com você, que você viveria uma prosperidade que faria você chegar em lugares que você nunca imaginou que você iria chegar. Mas hoje, deixa eu dizer uma coisa para você: existem muitos olhares, existem muitas pessoas te analisando, sondando, olhando a tua vida, desejando o teu mal, esperando a tua queda, esperando o teu fracasso. Deus falou para mim: Samuel, existem muitos olhares com relação a este homem, com relação a esta mulher, para que dê errado, para que ela não prospere, para que ele não cresça, para que ela não chegue, para que ele não viva. Mas papai está dizendo hoje: eu te escolhi para viver projeto, eu te chamei para viver propósito, eu te selecionei para viver aquilo que eu projetei. Não vai ser Satanás que vai anular, não vai ser o diabo que vai cancelar, não vai ser o inimigo que vai atrapalhar o que papai projetou para acontecer. Escute com muita atenção, porque papai está dizendo hoje: a tua vida vai ser tomada de uma forma diferente, que você vai entender que o que vinga, o que prevalece, o que permanece de pé é o querer, é a vontade de papai. E ele manda te dizer hoje: não se preocupe, não faça nada, não corra atrás de seu fulano e de seu ciclano para tirar satisfação, apenas confie, guerreira. Confia, guerreiro, que a sua vida, ela está na mão de Deus, que a sua casa está na mão de Deus, que o seu sonho está na mão de Deus, que o seu projeto está na mão de Deus. Deus mandou direcionar 2 palavras para você. Tem 2 palavras que Deus mandou direcionar para você hoje.
como confirmação de que Deus tem plano, de que Deus tem projeto, de que Deus fala, de que Deus cumpre e faz acontecer, porque eu vejo Deus te colocando em 3 cenários que mudarão a sua vida. Mas tem pessoas que quando olha para você hoje diz assim: não vai chegar em lugar nenhum, não vai acontecer nada, não vai ser ninguém, não vai conquistar nada, não vai alcançar nada na vida. E Deus está dizendo: vão só falando, porque papai está anotando tudo que estão dizendo, papai está anotando tudo que estão falando, papai está anotando cada atitude, está anotando cada pensamento. Escute, porque nada foge da visão de Deus. Tem gente que hoje fica de forma sorrateiramente ao teu lado, de forma sorrateira na tua retaguarda, aos teus arredores, procurando brecha, espaço, oportunidade para tocar, para se aproveitar e até mesmo para intentar o mal. E Deus manda dizer assim: sei do pensamento, sei da intenção, sei das atitudes, sei de tudo. Sei de tudo. Tem gente que pensa que tu está desprotegida. Tem gente que pensa que você está desprotegido, mas nem imagina que existe uma palavra que diz assim: Deus é meu escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele nem imagina que existe uma palavra de Deus que diz assim: aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda não tosqueneja. É certo que não dormita o guarda de Israel, pois ele te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada e a tua saída. O sol não te molestará de dia e nem a noite de lua, pois ele guardará você na entrada e na saída, desde agora e para sempre. Ele é aquele que guarda o servo e a serva, que protege, que faz-se escudo na vida daquele que tem projeto, que tem chamado, que tem propósito de Deus para a vida dele e tem propósito de Deus para a vida dela. Falaram para você: para com essa ideia maluca, desiste desse pensamento maluco. E Deus está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: tu vai chegar tão longe, tu vai prosperar tanto, que tem gente que vai até enlouquecer, porque não vai entender e não vai aceitar o fato de que você conseguiu, enquanto eles torciam contra você. Papai é aquele que mostra um cenário de reviravolta, um cenário de mudança, um cenário em que ele inverte tanto o pensamento quanto a forma que a pessoa enxerga as coisas. Porque tem gente que enxerga hoje de forma distorcida, pensa que o que olha, que o que vê, que o que acha é realmente o que vai acontecer. Só que nem sempre aquilo que eu vejo é realmente o que parece, nem sempre o que eu penso é realmente aquilo que eu estou pensando. Muitas das vezes eu me engano nos meus pensamentos, nos meus achismos, na minha visão, no meu ponto de vista, porque o ser humano é limitado e fadado às coisas que são aparentes, às aparências. Mas Deus disse que ele não vê como o homem vê, porque Deus não vê a aparência, ele contempla o coração do homem. Aonde o homem não consegue entrar, nas regiões mais insondáveis, mais obscuras, impenetráveis, Deus vai lá, como disse a palavra, porque até a sua palavra, ela é mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, faz divisa na alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Deus está falando hoje para você: pode descansar, como disse o Salmo 91, na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Pode descansar e não se preocupe, porque você não vai só descansar, você vai habitar nas asas, no esconderijo e na sombra do Onipotente. Deus, ele tem projeto para você. Tem momento da nossa vida
que a gente enfrenta tanta dificuldade que a gente começa a acreditar, a pensar: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou viver o que Deus projetou? E Deus está dizendo hoje: você vai sim, vai chegar, vai viver, vai usufruir, vai alcançar, vai ser uma bênção, vai ser um milagre, vai ser um projeto. Não se espante, não desacredite, porque você está debaixo de uma promessa. Eu quero estar orando daqui a pouquinho por você. Aquele que chegou aqui agora crendo, precisando do milagre, que crê nessa mensagem de Deus, já coloca aqui do lado o seu nome. Escreve o seu pedido de oração aqui, que eu quero colocar na pauta da oração. Ainda nesse vídeo eu vou levantar a minha voz em oração junto com você. Nós vamos levantar um clamor diante de Deus e vamos orar, buscando o auxílio de Deus, clamando pelo auxílio do Senhor. Ainda nesse vídeo eu quero erguer a minha voz junto com você, para clamar, para orar e para pedir socorro, porque eu vejo hoje Deus se levantando do trono em meu e teu favor, para fazer milagre, para fazer projeto, para fazer a bênção dele ser derramada sobre tua casa. Eu vejo Deus hoje se levantando do trono para dizer assim: já bati o martelo, já decretei a sentença, já providenciei milagre. Coloca o teu nome. Daqui a pouco nós vamos orar. A Bíblia diz assim: se credes, verás a glória de Deus. Tem gente que não acredita não, serva de Deus, na palavra do Senhor. Tem gente que não crê no que Deus fala. Tem gente que não crê no que Deus determina. Tem gente que não confia na palavra do Senhor. Mas papai está dizendo hoje, para pessoas que chegaram aqui: você vai viver o projeto de Deus. Você vai viver a promessa de Deus. Porque você não depende do que pensam, do que acham. Você depende do que Deus já determinou. E Deus me disse: chegou o tempo. Desde o ano passado Deus tem falado contigo. Tu vai prosperar. Tu vai crescer. Desde o ano passado Deus vem falando contigo. Você vai chegar longe. E deixa eu te perguntar uma coisa hoje: você crê que você vai crescer? Você crê que a prosperidade de Deus, ela é iminente na tua vida, que você vai crescer e prosperar? Então confirme, digita aí: pastor, eu creio. Escuta, a guerreira de Deus, servo do Senhor, porque Deus está falando hoje com escolhidos. Os incrédulos ignoram, mas os escolhidos vivem o que Deus falou, porque Deus está falando hoje. Você foi chamado para viver grandes promessas de Deus. E se eu fosse você, eu deixava salvo. Salva a mensagem, porque você vai voltar aqui para agradecer. Você vai agradecer as bênçãos. Você vai agradecer os milagres de Deus. Você vai agradecer as maravilhas que papai projetou para essa tua casa, para essa tua vida, para esse teu lar. Disseram para você que você não chegaria em lugar nenhum, que você quebraria a cara, que você não teria condição alguma de viver projetos, de viver promessas. Mas Deus está dizendo: você vai vencer, você vai crescer, você vai chegar longe, você vai ser uma bênção de Deus, porque Deus te chamou para ser um instrumento vivo das bênçãos dele na terra dos viventes. Deus te chamou para ser um instrumento vivo do milagre, do projeto. Cada promessa que Deus te fez, serva do Senhor, não caiu, não se desfez, não foi anulado. Deus ainda está com cada promessa de pé.
cumprir, para arquitetar, para fazer acontecer na tua vida, na tua casa, no teu lar. Deus manda dizer: você vai viver cada promessa, cada projeto, cada sonho. Você vai viver cada decreto de Deus. Na sua vida você vai viver. Você vai passar por portas que quando você passar você vai dizer assim: meu Deus, será que esse realmente é o meu lugar? Você vai passar por portas que você vai dizer assim: meu Deus, será que esse é realmente o lugar que eu deveria estar? Eita, Deus está dizendo assim: não se espante quando você começar a ver as coisas fluindo, invertendo, porque o teu cenário vai mudar e você vai viver a melhor fase dessa tua vida. Papai está dizendo: você vai viver a melhor fase da sua vida. Não vai ser Satanás, não vai ser demônio, não vai ser inferno, não vai ser o inimigo que vai cancelar. Ei, Deus está dizendo: cada palavra, cada promessa, cada decreto, cada plano, cada sonho, cada projeto está na mão de Deus, do grande e do Altíssimo, para que Ele cumpra de acordo com o que Ele falou, tintim por tintim. Não vai tirar um tio, não vai tirar um oi daquilo que Ele decretou. Ele vai cumprir tudo que Ele falou. Deus mandou te dar aqui 2 palavras com relação ao que Ele disse sobre você. Deus mandou te entregar 2 palavras hoje. Palavras essas que Ele disse aqui para mim, Samuel, são palavras de vida, são palavras de vitória que eu preparei para minha serva, que eu preparei para o meu servo. Isaías 55, versículo de número 8, o profeta Isaías vai dizer assim: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e do que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está falando hoje para você? Que a palavra de Deus, ela prevalece na vida daquele que foi escolhido por Deus. Às vezes eu tenho planos, eu estou falando agora de mim. Às vezes eu, pastor Samuel, tenho um plano e Deus vai lá e diz: epa, o plano não é esse, o seu plano é bom. Deus não menospreza o seu plano. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus não menospreza o plano do filho dele, Ele aperfeiçoa. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus pega os teus sonhos, os teus pensamentos e os teus planos, e Ele aperfeiçoa. Ele não menospreza. Ele diz: não é desse jeito, mas também você não vai deixar de viver aquilo que você sonhou. Eu vou aperfeiçoar, eu vou aprimorar e fazer com que você viva muito maior do que o que você pensou. É o que Ele está querendo dizer aqui: os meus caminhos não são os seus, nem os teus pensamentos são os meus. Porque como os céus é mais alto que a terra, assim é meu pensamento e meus caminhos em relação aos seus são bem maiores. Sabe por que tem coisa que a gente planeja, que a gente pensa, que a gente sonha, que não acontece? E às vezes a gente fica irritado, fica triste, angustiado. É Deus dizendo: se acontecer do seu jeito, do jeito que você sonhou, do jeito que você planejou, não vai ser perfeito. Mas na frente você pode quebrar a cara, dar errado, perder tudo e ainda até querer culpar a Deus, porque tem gente que faz isso.
faz do jeito que quer, entra de cara sem pedir direção a Deus. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Eu não sei se é você. Eu não estou falando de você. Eu estou falando de pessoas que eu sei, que eu conheço e que eu já vi. Entra de cara, faz do jeito que quer. Eu estou falando até de mim, porque eu já fiz assim. Eu já passei por isso. Teve coisas que eu quis fazer do meu jeito, no meu tempo, e lá quebrei a cara, não pedi confirmação, fiz do jeito que eu queria. Dá certo, pastor? Tem momento que dá certo, mas não dura muito tempo. Deus às vezes deixa, dá corda, não, vá, pode ir, faça do seu jeito, porque Deus sabe, você pode até fazer do seu jeito, pode até fluir, de alguma forma vai fluir, mas vai chegar um momento que você vai perder, e a queda, o tombo vai ser tão grande, que às vezes a mágoa, o ressentimento, a tristeza, a decepção é tão grande que tem gente que até colocar a culpa de Deus, coloca. Começa a questionar a Deus. Deus, por que o Senhor me abandonou? Porque o Senhor permitiu acontecer? Porque o Senhor não me honrou? Porque o Senhor não era comigo? Porque o Senhor quis me castigar? Ei, não tem nada a ver. Deus está dizendo, tem coisa que não abre, que não dá certo, porque Deus não deixa. Porque Ele está aprimorando, Deus está aperfeiçoando, Deus está consagrando os teus sonhos, os teus projetos, para que flua no tempo dele. José recebeu um sonho quando era adolescente. Entre 14 e 15 anos, José recebeu um sonho que seria grande na terra, entre os seus irmãos e sua família, mas ele só foi viver o sonho depois dos 30. Davi recebeu uma unção profética que seria rei dentro da sua casa, na frente dos seus irmãos. Um servo de Deus, Davi, foi ungido rei entre seus 14 e 15 anos, na frente dos seus irmãos, mas só foi ungido rei com 30 anos. Só foi levantado rei aproximadamente com 30 anos. E Deus está dizendo, tem promessa que não cumpre no meu tempo, na hora que eu quero, porque senão vai ser do jeito que eu quero, não é do jeito que Deus quer. E Deus está dizendo hoje, eu tenho preparado coisas grandes que vai deixar você de boca aberta. Os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são maiores, os meus projetos são maiores, os meus decretos são maiores, os meus sonhos são maiores, o meu desejo é maior. Rabadakalabadaraia, dorebedekelebederebesibi kalamandarai, takalachubi keteremi nagasai, teketokomondokomondokisi kalabatoquimiki ficalasanai. Ele está dizendo, decretei, determinei, eu projetei, vou fazer acontecer do meu jeito. Então pode aquietar esse teu coraçãozinho, pode descansar esse teu coraçãozinho, porque tem alguém que está cuidando dos teus sonhos, e ele já falou, é maior. Salomão disse, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo, o tempo foi determinado para tudo. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aqui é o céu e aqui é a terra. E aqui na terra existe um tempo determinado para tudo. Mas esse tempo, o determinar vem de Deus, e o tempo quem promove é o Senhor. Quando ele diz o tempo determinado para tudo, ele está falando sobre Deus. Quem determina, quem move o tempo, que tempo é esse? É o tempo de Deus. Quem determinou foi Deus. Deus determinou já o tempo certo, a hora certa para fazer o querer dele.
Mas eu, como ser humano, falho. Eu, como ser humano carnal, limitado, pecador, incrédulo, muitas das vezes acabo querendo apressar. E acabo fazendo que nem Sara. Tinha promessa. Sara tinha promessa. Mulher estéril, avançada em idades, mais de 80 anos, pega a sua serva. Mulher jovem, pega a sua serva. Aí ele chama Abraão e diz: Abraão, eu vou te colocar com a minha serva. Abraão diz: isso não é uma boa ideia. Não foi o que Deus falou. Não foi isso que Deus determinou. Não, mas eu sou velha, sou estéril, não tem condição de eu procriar e ter filho. De muito insistir, Abraão, irritado, ele concorda. A Sara fez do jeito dela. Mesmo Deus falando: você vai ter um filho, o filho vai sair do seu ventre, o filho vai ser seu, quem vai gerar vai ser você. Não, mas vai ser Agar. Não, mas eu quero Agar. Resultado, gerou inimizade entre família. Criou inimigos que se perpetuaram por séculos e séculos e até milênios. Sara criou um conflito familiar de milênios por desobedecer a ordem de Deus, porque a promessa é no tempo de Deus. Não faça como Sara. Não queira apressar, não queira fazer do seu jeito, não queira ajudar a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Ele sabe o tempo certo e a hora certa de fazer, de concretizar. A única coisa que Deus precisa de você, que pode ser até clichê eu falar precisar, que na verdade Deus não precisa de nada, mas eu creio num Deus que é humilde, um Deus que é grande na sua grandeza, e da mesma forma que Ele é grande na sua grandeza, é grande também na sua simplicidade e humildade, ao ponto de Ele entender que nós é que precisamos das coisas. Muitas das vezes o que Deus quer, no quesito precisar, é que você apenas deixe Ele fazer e confie no braço forte e na mão de Deus. Não é que Deus precise de alguma coisa, não. É que o precisar que eu falo aqui é que Deus, Ele quer que você seja assim, uma pessoa que deixe Ele assumir o controle. Porque Sara foi lá, apressada, desesperada. Ah não, Deus não vai me dar, eu vou morrer, eu não vou ter filho. Aí foi lá, pegou a Agar, empurrou para o marido e fez burrada. Quando a gente faz do nosso jeito, a gente quebra a cara. Quando a gente faz pro nosso jeito, a gente acaba criando inimizade contra Deus. E Deus está dizendo hoje: eu quero realizar projeto grande, projeto que vai fazer você prosperar, projeto que vai fazer você crescer, projeto que vai fazer você chegar longe, projeto que vai fazer você ser uma bênção na minha presença. Primeira palavra: o meu pensamento e o meu sonho é maior. O que eu tenho para você é maior. Segunda palavra que Deus manda dizer para você está em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9, a palavra do Senhor diz assim: porque como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais desceu o coração do homem as coisas que Deus, Ele tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem jamais ouvidos ouviram, nem subiu para o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está dizendo para alguém que chegou aqui hoje: o que Deus está preparando vai além da tua compreensão, foge da tua linha de raciocínio. Escuta o que eu estou dizendo hoje. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer assim: uma coisa, queridos, eu faço, é que eu deixo as coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu me esqueço do que ficou para trás. Eu deixo o que é superficial para lá.
Eu deixo o que é descartável para lá, o que é supérfluo, o que não pertence a Deus, eu coloco para lá e eu avanço. Mas para avançar eu preciso me desprender dos meus sentimentos, do meu passado, da minha incredulidade, da minha arrogância, da minha falta de fé, dos meus pensamentos controversos, das minhas decepções. Porque Deus te chamou para avançar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus ele tem projeto grande. Porque está escrito que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não desceu o coração, é que Deus está preparando. E Deus está preparando o que, pastor? Deus está preparando coisa que vai além, porque são coisas maiores do que você imagina. São coisas maiores de forma que você não viu, não ouviu e não sentiu. Deus está dizendo hoje, se prepare para sentir, se prepare para ouvir notícias boas. Com esses teus ouvidos você vai ouvir decreto de Deus, concretizar de Deus, milagre de Deus, porta aberta, notícia boa, e vai ouvir que Deus fez milagre na tua casa, que Deus fez milagre, porque Deus é aquele que faz milagre. Deus, o Senhor é aquele que faz milagre na vida do servo dele, é aquele que faz milagre na vida da serva dele. Está esperando o que, guerreira de Deus? Está esperando o que, guerreiro de Deus, hoje para você confiar, acreditar e descansar na presença de Deus? Está esperando o que hoje para deixar Deus cuidar de tudo? Para deixar Deus assumir o controle da sua vida? Para deixar o Senhor cuidar de você? Cuidar dos seus planos? Cuidar dos seus projetos? Cuidar das promessas que Ele te fez. Está esperando o quê? Então deixe Deus assumir o controle da sua vida. Deixe Deus cuidar de você nos mínimos detalhes, porque você vai ver com esses teus olhos, você vai ouvir com esses teus ouvidos, e você vai sentir com este teu coração aquilo que você nunca imaginou. Eu me lembro de um homem chamado Geazi, que em um determinado momento ficou com medo. Bateu o medo no coração, o medo de morrer. A Bíblia diz em 2 Reis que Geazi ele acorda bem cedo de manhã, de madrugada. O dia estava começando a clarear, entre as 4 para as 5 horas da manhã. O sol já ia começar a nascer. Primeiras horas do dia, Geazi ele sai de dentro da casa, abre a porta, vai para fora. Eles estão ali em uma casa que é cercado de montanhas. Aí Geazi olha para cima e vê o monte, vê as colinas cercadas de exércitos de soldados assírios, que vieram para ali para pegar o homem de Deus, para acabar com a vida de Eliseu, porque Eliseu ele foi um instrumento de Deus para interferir na guerra da Síria. Aí alguém fica sabendo que Eliseu foi quem interferiu na guerra e diz: vamos lá para pegar Eliseu. Só que Geazi estava com Eliseu na mesma casa. Quando Geazi ele vê aquele, ele começa a gritar e dizer: ah, meu pai, cavalos e cavaleiros, o monte está cercado e agora nós vamos morrer. Eliseu sai de dentro da casa, olha para Geazi e diz assim: ô filho, não tenha medo não fique com medo não, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu ele olha para o moço e diz assim: Deus, eu peço ao Senhor que abra a visão dele, porque antes de Geazi ver o que estava acontecendo, Eliseu já estava vendo Deus do lado dele. Aí Geazi ele abre os olhos espirituais, porque Deus toca nele.
Aí Geazi começa a ver anjos, carruagens de fogo, cavalos de fogo e um exército cercando, um exército de anjos cercado de fogo ao redor do monte e ao redor de Eliseu. Aí Geazi entende que aquilo que o olho dele não viu, que o coração não sentiu e que o ouvido dele não ouviu, se concretizou naquele dia, porque ele ouviu naquele dia que mais era a promessa, que mais era a proteção, mais era a glória de Deus na vida deles do que os inimigos que vinham contra eles. Deus está dizendo hoje: não tenha medo das aflições, não tenha medo das ameaças, não tenha medo das palavras contrárias, não tenha medo da fofoca, da obra, do disse-me-disse, da inveja, da picuinha, não tenha medo da patotinha, não tenha medo do que disseram, do que falaram, do que fizeram, porque maior é o que está contigo, mais é os que estão com você do que o que estão com ele. Deus vai se revelar para mostrar para você que ele vai te entregar a vitória. E vai ser uma vitória grande. Não vai ser uma vitória pequena, não. Vai ser uma vitória grande. Deus está dizendo hoje: prepara o teu coração para viver vitórias grandes como nunca antes. Prepare a sua casa para você viver vitórias grandes como nunca antes você viveu. Prepare o teu coração, porque você vai viver tanta vitória, mas tanta vitória que você vai precisar ter estrutura para contar aquilo que Deus irá fazer na sua vida com relação aos planos e aos projetos de Deus. Se prepara, porque você vai viver vitória de Deus, viver projeto do Senhor. Você vai viver os planos que um dia Deus projetou para a sua vida, que um dia Deus decretou para a sua vida. Se prepara, porque tu não vai ficar nessa situação por muito tempo. Deus vai te erguer. Deus vai te levantar para você ser um projeto vivo nessa terra. Eita, Deus tremendo. Deus está falando hoje: você não precisa fazer nada não, guerreira. Você não precisa se desesperar, você não precisa chorar, você não precisa estar batendo em porta de céu, fulano e ciclano, porque às vezes a gente cansa de correr atrás, de pedir emprestado, ligar para um, bater na porta de outro e só ouvir palavra ruim, palavra negativa, só ouvir não, telefone desligando na cara, projetando errado, pessoas te abandonando, porque no quesito da vida você tem experiência com abandono, você tem experiência com ingratidão, com decepção, com pessoas que te deixaram na mão, com traições e pessoas que você um dia ajudou, mas que utilizaram de má fé e acabaram não te ajudando no momento em que você mais precisava. E Deus está falando para alguém aqui hoje: se prepare. Você vai ver o sonho. Arrume as malas, porque você vai viver o sonho de Deus. Eu vejo Deus te colocando em 3 cenários, fazendo 3 coisas acontecer na tua vida, que vai marcar você, que vai marcar a tua história e vai deixar muita gente estagnado, vai deixar muita gente de boca aberta e sem acreditar no que Deus vai fazer. Deus manda dizer assim: muita gente vai ficar de boca aberta naquilo que Deus vai fazer, porque quando vê o cenário mudando, quando vê o milagre acontecendo, quando vê você entrando pela porta, vivendo o que Deus projetou, vai dizer assim: eu não entendo como ele conseguiu ou como ela conseguiu. Eita, que o teu telefone vai tocar, que tem gente que vai começar a vasculhar a tua vida. Tem gente que vai começar a bater em portas de conhecidos teus. Sabe fulano? Aí vão dizer assim: não sei, vá contando. Fulano tá tão diferente agora, mudou de vida,
está vivendo outro patamar. O que foi que aconteceu? Como foi que ele venceu? Eita, que tem gente que vai ficar de forma sorrateira que nem uma serpente. Se rastejando de canto a canto para querer saber da tua vida. Tem gente até que vai ligar para você, vai ter cara de pau. Ei, fulano, eu fiquei sabendo disso e disso e disso. É verdade? Me conta aí qual foi o teu segredo. E Deus manda dizer assim, ó, só fica calado. Se tiver de falar alguma coisa, diga assim: Deus é comigo. Pronto. Alguém falou, perguntou alguma coisa, disse assim: é porque Deus é na minha vida. Pronto, acabou. Quer jogar um balde de água fria naqueles que querem sondar a tua vida? Só fale isso: é Deus na minha vida. Porque tem gente que não quer dar o braço a torcer para reconhecer que Deus, Ele vai te honrar, ou que Deus é contigo. Tem gente que prefere passar a vida toda inteira, achando que você é um miserável, desamparado e que Deus não é contigo. Não vão dar o braço a torcer em acreditar que Deus é a tua base, que Deus é o teu guia, que Deus é a tua força, que Deus é o teu ajudador. Papai está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: você vai viver o que Deus projetou. Tem 3 cenários que Deus me faz ver, que Deus me coloca hoje para dizer para você, que você vai viver, experimentar e vai entrar. Tem 3 cenários que Deus me disse que você vai entrar, e que vai mudar e vai somar na tua vida, de forma que até você vai ficar sem entender nada. E é para se preparar, viu? Se prepare, porque tu vai viver a melhor fase da tua vida. Primeiro cenário que Deus me mostra é um cenário que você vai ter que arrumar as tuas malas, porque Deus me mostra você assinando um contrato, iniciando um projeto, mas não é na tua cidade. Vai ser em outro lugar. Deus me disse assim: Sama, fala para esta pessoa que ela vai viajar. Vai viver um sonho, só que em outro lugar. Deus me mostra você, porque até promessa de você sair desta casa, deste lugar, você tem. E Deus manda dizer assim: se prepare, porque você vai viver promessa que Deus te colocará em outro lugar, em outro cenário, que Deus te colocará em outra casa, em outro ambiente, em outro setor da tua vida. Deus me mostra você assinando um contrato, iniciando um projeto, assinando um contrato e recebendo uma oportunidade que alguém vai te convidar. Você vai receber um convite e alguém vai dizer assim: vem aqui participar de uma reunião, porque eu tenho uma proposta para você. E eu vejo você viajando. Segundo cenário que Deus mostra, que Deus vai te colocar, é um cenário em que Deus vai começar a colocar pessoas do teu lado. Porque Deus manda dizer assim: vou afastar. Eu estou fazendo uma limpeza. Deus está dizendo assim: eu estou cuidando do cenário hoje para limpar as falsas amizades. Vou começar a afastar. E não se espante se você começar a ver pessoas que você nem imaginava que poderiam sair da tua vida. Porque tem gente hoje que está contigo, finge que é com você, mas não é, torce contra você. E papai está dizendo hoje: vou tirar do seu caminho, vou varrer do seu caminho algumas pessoas que Deus não quer do teu lado, que Deus quer distância de você. Deus vai varrer e vai tirar do seu caminho algumas amizades que já eram para ter saído há muito tempo da tua vida. Está preparada, mulher de Deus? Guerreira de Deus? Serva de Deus, está preparada para viver um novo cenário? Ei, servo de Deus, porque Deus manda dizer assim: eu vou tratar no cenário e vou começar a trazer pessoas que vão te ajudar. Pega na tua mão, porque Deus, Ele vai enviar pessoas que vão ser essenciais para o teu crescimento. Deus vai cuidar do cenário para que Ele envie pessoas que vão ser um pontapé no crescimento da tua vida. E o terceiro cenário que Deus vai te colocar é um cenário de restauração familiar. Porque Deus me disse aqui: Samuel, eu estou cuidando da casa, estou cuidando da família, estou cuidando do lar.
Foi por isso que eu deixe salvo essa mensagem, porque você vai voltar aqui para contar o testemunho. Tem um testemunho lindo que você vai viver na presença de Deus. Tem um testemunho lindo que você vai viver, um testemunho de superação, de milagre, de transformação, que vai mostrar para muitos que Deus é contigo, que Deus não te abandonou, que Deus está sempre do teu lado, te protegendo, te guardando e trabalhando na tua vida para você crescer e viver o melhor. Deixe salvo. Deixe salvo, porque grande vai ser o testemunho. Eu vou orar por você agora. Quem não colocou o nome, coloque o nome e o pedido de oração que eu quero apresentar e orar pela tua vida. A Bíblia diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não crê, eu não julgo. Coloca o nome e o pedido aqui do lado. Deixa um joinha, um coraçãozinho para fortalecer a mensagem. Aquele mimo, eu gostei demais. E ore comigo. Deus, eu quero te pedir hoje, Pai, abençoa o teu servo. Abençoa, Senhor, a tua serva. Eu entrego cada nome, cada pedido em tuas mãos. Cada sonho, cada projeto, cada pessoa, cada servo teu, cada serva do Senhor, eu quero declarar, eu quero decretar que o Senhor vai abençoar, abrir porta, fortalecer, vai tratar, Senhor, vai cuidar de cada coração, para que vejam, para que vivam, para que cheguem na onde o Senhor projetou e na onde o Senhor preparou, porque o Senhor é lindo. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso e majestoso, Pai. Então abre as portas, decreta as tuas bênçãos, derrama os teus milagres, envia o teu filho e a tua filha para viver tudo o que o Senhor projetou e preparou, Deus. Pois eu creio que o Senhor é Deus que vai revelar as tuas grandezas, para que o teu filho e a tua filha viva tudo o que o Senhor projetou para eles viverem. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa o teu filho, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, para que possam viver todos os planos, todos os projetos e todas as promessas do Senhor. Receba com fé. Tem mais alguém que está precisando ouvir esse recado hoje? Já mande para mais corações. Mande para mais alguém. Já deixe salvo, deixa aquele mimo. Se inscreva, ativa o sininho. Fica com Deus, me siga, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.